Graça e paz a vós, irmãos, da parte de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, professor Wilson com vocês, e nós estamos aqui hoje para falar sobre a grande arma do inimigo para conter o avanço e crescimento das igrejas evangélicas no Brasil e pelo mundo. Trouxemos para este tema o título Eles estão de olho em você. Eles estão de olho em você. Não só em você, mas na sua igreja. Você que é líder. Então, eles, você sabe quem é quando eu me referi a eles? Porque hoje em dia o evangelho está sendo muito perseguido. E os cristãos não estão, concentrados em usar a grande ferramenta que Deus colocou na mão deles, em nossas mãos, que é a internet, para crescimento da obra do Senhor. A obra está crescendo por milagres, né? Glória a Deus. Então, estamos vivendo tempo de luta, tempo de engano, tempo de injustiça, tempos difíceis, assim como viviam no passado os nossos antepassados, né? Mas nós estamos firmes, vamos conseguir. E o meu objetivo aqui não é pregação, é mentoria, é te aconselhar, viu? Que você possa, através dessa mentoria, se preparar mais a sua igreja para a vitória em Cristo Jesus. Amém? Uma grande vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então vamos lá. Eles estão de olho em você. Eles estão observando mesmo através das suas postagens. Eles estão de olho em você. Eles estão querendo saber se você realmente é um cristão, se vai resistir à luta, se não vai, se a sua denominação é boa, se não é, se vai resistir ou não vai, e o que eles podem fazer de mal para derrubar aquilo que Deus colocou em sua mão. É exatamente esta a obra do diabo, mesmo porque ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Como eu disse, não é pregação, é mentoria. É um estudo para que você possa se alicerçar cada dia mais. Amém? Deus abençoe a todos que estão me ouvindo, aos ouvintes e aos pastores das igrejas. E, por favor, eu quero conhecer quem está me ouvindo, deixa um like aí, porque nós vamos certamente estar respondendo para vocês, se tiver alguma pergunta, e Deus vai abençoar poderosamente, amém? Eles estão de olho em você. No passado, a luta, o Velho Testamento foi simplesmente o protótipo do Novo Testamento, né? O Velho Testamento anunciou Jesus, né? Toda uma preparação para a vinda de Jesus. E depois que Jesus nasceu, aleluia, o Novo Testamento fala da obra de Jesus. E seguidamente as igrejas, cristãs, as igrejas de Jesus. A igreja que vai morar no céu, amém? Glória a Deus, aleluia, o tempo da graça. Então vamos lá. No passado, antes de Cristo, a luta do diabo era para impedir o povo de Israel de conhecer a Jesus Cristo como Salvador e, consequentemente, frustrar o plano de salvação, de Deus através de Cristo e da reunião da criatura com o seu Criador, que é Deus. O diabo usou de toda a armadilha, aliciou as maiores autoridades e poderosos da época, entrou nos lares, confundiu profetas e sacerdotes, para confundir e para quebrar, para parar o plano de salvação de Deus. Mas, segundo a palavra de Deus, através dos verdadeiros fiéis, a obra continuou. Como vemos em Oséias, uma das causas, da paralisação dessa obra,
né, da confusão que se deu nessa obra para chegar até aqui, né? O povo de Deus estava corrompido, o povo de Deus estava triste, o povo de Deus estava preocupado com a corrupção do mundo e acabou, por falta de entendimento, quase morrendo. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero ler um texto com vocês. Oséias viveu cerca de 650 anos antes de Cristo. E como eu disse, o Velho Testamento é toda uma preparação para o Novo. Amém? Oséias 4, 1 a 6. É importante você saber o estado que Israel estava naquela época, porque hoje nós estamos no mesmo estado. Olha só. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Mais ou menos como está agora, né? O pessoal tem conhecimento, mas está perecendo. Verso 2. Só permanecem o pré-jurar, o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência, né? Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. No tempo de Oséias já estava desse jeito. Verso 3. Por isso a terra se levantará, a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Deus está virado, né? Todavia ninguém contenda, ninguém repreende, porque teu povo é como os que contendem com o sacerdote. O meu povo, por isso, né? Verso 5, tropeçará de dia e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe, que hoje representa a igreja, né? Então, que é a nação e hoje pode representar a igreja, é uma das interpretações. A Bíblia diz que por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite. Nós estamos vivendo exatamente nessa situação, onde o crente contende com o pastor, com o bispo, com o líder e discute dia e noite a respeito de um certo assunto, sendo que aquele deveria estar debaixo da orientação do outro. Mas o outro não teve também a orientação devida e deixa a pessoa fazer dele o que quer por falta de conhecimento. E a Bíblia diz em Oséias 4, 6, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te tirarei, para que não sejas sacerdotes perante mim. E visto que te esquecestes a lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Palavra dura, irmãos, lá em Oséias, 650 anos antes de Cristo, mas que traduz exatamente o que nós estamos vivendo hoje. É só você comparar, porque aquilo que estava acontecendo lá está acontecendo aqui hoje. A função do inimigo é destruir o povo de Deus, mas sempre Deus providencia soluções poderosas para salvar os seus filhos, né? 600 anos antes de Cristo, Deus assim respondeu a Jeremias, quando estava na mesma situação. Eles foram quase contemporâneos. Jeremias, Oséias e Isaías foram quase contemporâneos. E Deus dizia a Jeremias no capítulo 3, verso 15, vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. O povo estava daquele jeito, é porque, irmãos, não tinha ciência, não tinha inteligência. Queria pensar que Deus ia descer lá do céu para fazer aqui um milagre, uma coisa que eles podiam fazer. Deus só faz aquilo que nós não podemos fazer, irmãos. Para
a igreja de hoje, Deus avisa sobre os falsos profetas. O maior aviso de Deus, que nós estamos prestes ao arrebatamento hoje, é sobre os falsos profetas no meio do seu povo. Deus fala da frieza do povo e o aumento da iniquidade, mas confirma que antes do fim, seu evangelho será pregado em todo o mundo. No mundo nós temos 2 bilhões e meio praticamente de cristãos. Isso é 1/3 da população mundial. Apenas 1/3, né? Nós deveríamos estar mais avançado. A maioria da população cristã está em 157 países e território no mundo, né? Então significa que nós temos 196 na Terra, nós temos 196 países reconhecidos pela ONU e temos 157 que já são evangelizados. Então restam ainda 39 países para que esta palavra seja definitivamente cumprida. E a palavra diz que a igreja só iria subir depois que esse evangelho fosse pregado em toda a terra, né? Então, nós temos aí ainda 39 países para levar a palavra de Deus e converter almas para o reino dos céus, amém? Jesus nos alertou que os maiores inimigos da igreja estariam dentro da própria igreja, quais sejam os falsos profetas, a iniquidade e outras coisas mais, viu? Por isso que ainda tem 39 países para serem convertidos, segundo a ONU, né? Em Mateus 24, 11 a 15, a Bíblia diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É o que estamos vendo. 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então verá o fim. Então nós temos aí uma certeza que primeiro, para Jesus realmente voltar, o evangelho tem que ser falado, tem que ser pregado, as boas novas têm que ser levadas em todas as partes do mundo. E ainda falta 39 países, amém? Então, vamos contribuir para que Deus possa, né, aleluia, cumprir, né, aquilo que ele disse em João 14, que ia para o Pai, ia preparar lugar e ia nos levar para lá. Amém? Então, quanto ao evento da sua vinda, embora não dissesse o dia nem a hora, Jesus nos deu a certeza de que viria e também claros sinais da sua volta. Qual é o sinal da sua volta? Jesus disse o seguinte: quando virdes, em Mateus 24, 15 está escrito, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, é o seguinte, o profeta Daniel disse lá em Daniel 11, 31, que a abominação subiria no altar de Deus. A abominação subiria até os maiorais da igreja. E o que nós vemos hoje é exatamente isso. A abominação subiu, né, até o Vaticano, subiu até as igrejas evangélicas, subiu, né, com força até os maiores átrios dos templos que se dizem templo de Deus. Essa abominação, lá no passado, que falou o profeta Isaías, foi exatamente quando, né, no ano 70 depois de Cristo, o profeta Daniel falou que essa abominação chegaria
até o santo lugar. Foi aquela destruição, né, do templo de Jerusalém. Quando em 30 de agosto de 70, do ano 70 depois de Cristo, 60 mil soldados romanos sob o comando do general Tito, futuro imperador de Roma, né? Venceram os zelotes, comandado por Eleazar, e ocuparam e saquearam a cidade e o templo de Jerusalém. Os que restaram, né, teve que ir lá para Massada, para a fortaleza de Massada, né? Depois também foi destruída. Então foi uma abominação. Abominaram todo o utensílio do templo, abominaram a casa do Senhor, destruíram, né, várias coisas ali sagradas. Então foi abominado. Mas essa abominação, como eu disse para vocês, já estava prevista lá pelo profeta Isaías. Então se cumpriu aquilo que Jesus falou através de Daniel. E agora, não é profeta, é Jesus que nos manda observar o ocorrido em Jerusalém. E se observarmos que ora acontece agora, está acontecendo no mundo, né? As coisas que estão acontecendo, a gente vai chegar à conclusão de que a mesma perseguição está para ocorrer em nossos dias. Por isso, toda vigilância é pouca. A Bíblia diz, irmãos, aleluias, a Bíblia diz o seguinte, Mateus 24, né? 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Realmente, irmão, nós estamos entrando em aflição e muita gente pensa que é a grande tribulação, mas não é ainda. Isso são princípios de dores, porque o Senhor Jesus nos falou de uma grande aflição. No verso 23 diz, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos, porque surgirão muitos falsos profetas, falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes coisas, sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Portanto, né, hoje em dia estão usando a tecnologia, a robótica, a internet, para adivinhar o CPF, para adivinhar a carteira de identidade, para adivinhar o endereço do fulano. Aí o crente que é bobo, que não leu a palavra de Deus, né, que é otário, aí ele vai e acredita, porque ele só vive atrás de profeta. Tudo que o profeta fala, ele acredita. Mas não sabe que aquele falso profeta usou da tecnologia, da robótica, da informática, da internet, para poder ludibriá-lo, para que ele se torne mais um fracassado na obra de Deus. Então, a Bíblia diz, portanto, se vos disserem, eis que está aqui no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Então, irmãos, a Bíblia diz que a gente deve, aleluia, examinar, né? A profecia. Às vezes a pessoa fala uma profecia, mas não é para você, a profecia é para outra pessoa, né? E o profeta se enganou de pessoas. Só pode ser. Então, eu não sou muito esse negócio de profecia para lá, profecia para cá. A verdadeira profecia está dentro da palavra de Deus, viu, irmãos? Esse negócio de, eu vi um carro na sua porta, eu vi uma chave na sua porta. As profecias agora são tudo assim. Passa a madrugada inteira dizendo que você vai ganhar um carro, você vai ganhar uma sala, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo outro, mas no fim você não ganha nada, né? Porquanto, se vos disserem, eis que aqui que está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem.
A pessoa que está na presença de Deus não precisa se preocupar. E estar na presença de Deus, irmãos, não é rodar, ficar rodando nas igrejas, pulando para lá e pulando para cá, batendo a cabeça na parede, não. Estar na presença de Deus, está com o coração contrito a Deus. É estar em oração, é estar em consagração ao Senhor. Viu? Isso aí é exibicionismo. Viu? É costume. Às vezes a pessoa é usado realmente, assim como foi lá na Rua Azusa, para dar uma demonstração de poder. Mas tem gente que usa aquilo como costume. Vai na igreja, enquanto está uma mensagem poderosa, a pessoa está sentada no banco, mastigando chiclete e olhando o telefone. Depois, quando a bateria começou a tocar um pandeiro, aí pronto. Aí a pessoa vira espiritual. Já dá para você saber que aquilo ali é uma falcatrua, é um enrolão, é um falso crente, e ele não deve ser levado em consideração. A Bíblia diz que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O verso 29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Né? Seria um conflito atômico que viria, né? Antes entrando na grande tribulação, muita coisa vai acontecer, irmãos. Glória a Deus, mas nós vamos ser arrebatados antes disso. E a Bíblia diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, o que seria o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que beleza, né, irmãos? Glória a Deus. Igualmente, quer dizer, aprendei, pois, essa parábola, diz o verso 32. Aprendei, pois, esta parábola, quando já os seus ramos, parábola da figueira, né? Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Viu? A palavra tenra significa em forma de coração, né? Que a figueira tem uma folha em forma de coração, né? E ela fica toda uniforme, parecendo uma grinalda. E significa renascimento, fertilidade. Glória a Deus. Então, a figueira está dando fruto. E quando a figueira vai dar o fruto, está dando fruto, é porque está prestes o verão. E nós sabemos que a figueira é o Israel de Deus, que no ano 70 foi cortado, mas que no fim, aleluia, está dando fruto. Israel é uma das maiores potências mundiais. Em armamento, eu creio que é a quarta. Glória seja dado o nome do Senhor. Igualmente, quando virdes essas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Jesus está perto, irmão, pertíssimo. E não é hora de brincar com Deus. Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai, disse Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus fez ainda outra comparação extraordinária que está acontecendo em nossos dias. Lá em Mateus 24, 37 diz: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento,
até o dia em que entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, hoje realmente pode tudo. Estamos vivendo numa época que o cristão está se igualando ao mundo. Glória seja dada o nome do Senhor. O homem não quer mais imitar Deus, ele quer ser Deus, né? Um dirigente de igreja agora quer ser Deus, quer dar as próprias ordens, sendo que ele nos deixou a sua palavra. Glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, o mundo está de olho nisso. E na primeira oportunidade que tiver, o diabo vai se arrojar contra a igreja. Eles estão de olho em você. E a grande arma do inimigo para conter o avanço do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, aleluia, é a fraqueza do próprio crente. Os cristãos, queridos, eles somam 1/3 da população mundial. E no Brasil, 87% da população, segundo o IBGE, ou seja, 185 milhões de pessoas são cristãs. De 2010 a 2022, tivemos um crescimento de 62% de cristãos no Brasil. E isso se deve ao surgimento de novas igrejas pentecostais. Crescimento espiritual, né? Igreja pentecostal é aquela que prega o crescimento. Presta atenção nesse item. Igreja pentecostal, muita gente confunde isso, pentecostal com neopentecostal. Igreja pentecostal, anota aí, irmã, viu? Igreja pentecostal é aquela que se preocupa com a salvação, com o batismo com o Espírito Santo e com o crescimento espiritual do cristão. Amém? Ela não se preocupa muito com dinheiro, não se preocupa muito com igreja, empresa, esse tipo de coisa, né? Essa é a igreja pentecostal. A igreja neopentecostal, ela é provinda da igreja presbiteriana, supostamente, né? Da igreja presbiteriana, independente. Ela prega o sucesso pessoal e financeiro e aliança societária com o próprio Deus. Igual diz lá em Isaías 1,19, vinde arguir, me diz o Senhor, tal, que eu vou abrir a janela do céu, não é mesmo? E vou derramar bênção. Então, só porque está escrito lá, a pessoa faz a sua oferta e quer que o Senhor corresponda, né? Glória a Deus. Fazei prova de mim, porque eu vou abrir a janela do céu. A Bíblia diz, mas a Bíblia você tem que saber interpretar a Bíblia, porque de repente não é nesse contexto. A Bíblia tem vários contextos, né? Glória seja dado o nome do Senhor. Glória a Deus, né? Se eu fechar o céu, fechar a porta do celeiro, né? O meu povo que clama pelo meu nome e tal, esse tipo de coisa, né? Então, vamos aí a outro texto, né? Quer dizer, vou explicar para vocês sobre a igreja neopentecostal. Esse movimento neopentecostal, que não é igreja, é um movimento, ele começou com Harold Williams, né? E Raymond Boutrigate, né? Da igreja presbiteriana independente lá dos Estados Unidos, né? Chegada deles aqui. Fizeram um culto lá em Cambuci, lá na Moca, né? São Paulo. E ali eles viram muitos milagres e resolveram a continuar o trabalho aqui, numa igreja independente. Saíram da igreja presbiteriana e foram para fazer esse trabalho independente. E teve vários influenciadores, como Ezekiel William Cano, de Nova York, né? Em 1967, Roberto McAllister, o
da Igreja Nova Vida de Botafogo, no Rio, né? Igreja Universal do Reino de Deus, com o Bispo Macedo, a Igreja Internacional da Graça, né? O R.R. Soares, a Igreja Renascer em Cristo, a Igreja Batista Nacional, a Igreja Fonte de Vida, de Adoração, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Todas essas igrejas seguem o ritmo neopentecostal. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Segundo um estudo do... né? Tudo bom. Segundo o estudo do IBGE, o número de cristãos cresceu cerca de 61,5% em 10 anos, com 16 milhões de novos fiéis. Em 2010, nós tínhamos 62 milhões e 800, né? De 62,8, é isso mesmo, 62.800 templos evangélicos. E em 2019, esse número subiu para 109.500. E segundo a projeção do demógrafo José Eustáquio Diniz Alves, né, ele, em 2030, a quantidade dos evangélicos no Brasil pode ultrapassar, inclusive, os católicos, né? Mas, como já dito, eles estão de olho em você. A grande arma do diabo para conter o avanço do crescimento das igrejas pentecostais no Brasil e no mundo, às vezes, está na própria igreja pentecostal, na própria igreja evangélica, que não se adequa, né? Que não se adequa, não cresce, ou apesar de crescer, ela não busca um verdadeiro conhecimento, né, em Deus e naquilo que Deus manda fazer, e assim o seu crescimento fica minguado. Amém? Glória a Deus. Como se vê, o sucesso da pregação do Evangelho se deve ao surgimento das novas igrejas pentecostais livres no Brasil. De 2010 para cá, cresceu demais, viu, irmãos? As igrejas chamadas Igreja do Reteté, dos Canela de Fogo, né? Glória a Deus. Todavia, o diabo, né, através das forças políticas, jurídicas e até mesmo religiosas, sobretudo religiosa, se levanta a cada dia contra a verdadeira Igreja de Cristo. E alguma delas e seus respectivos pastores já estão sofrendo terríveis retaliações, sobretudo por não aceitarem os desmandos e inconstitucionalidades, imoralidades, improbidades que o Estado, o próprio Estado, né, os submeteu. A gente vê, irmãos, aí no Congresso a cada dia, é uma nojeira, né? O próprio Estado, o governo, né, o próprio Estado querendo o errado. Deus quer o certo, as igrejas querem o certo e o Estado quer o errado. Em Jeremias 3,15, Deus promete dar ao povo pastores com ciência e inteligência. Eis que eu vos darei pastores com ciência e inteligência, né? Glória a Deus. E cremos que a maioria dos pastores e líderes das igrejas médias e já consolidadas vem se preparando para combater o inimigo, não é mesmo? De igual para igual. Todavia, as pequenas igrejas estão em desvantagem, pisando em campo minado, talvez imaginando que quanto mais espiritualizarem os mistérios, mais a igreja se tornará forte e capaz de vencer o inimigo. Para alguns líderes, na oração, revelação e profecias, vão parar à força um mandado judicial. Mas a própria Bíblia diz que deve ter ciência e inteligência. O pastor que não é sábio, o líder que não é sábio, ele diz que não, se vier, nós clama Jesus e pronto, e acabou. Mas um glória a Deus, um aleluia, uma língua estranha, ela não para o mandato judicial, meu irmão. Jesus diz que você tem que agir com ciência
com sabedoria, com inteligência, não é mesmo? Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Então, o líder de igreja hoje, através do seu, né, além do seu ensino, além da capacidade espiritual, tem que ter também muita ciência e muita inteligência. E às vezes é isso que está impedindo a sua igreja de crescer. Amém? Ciência, como todos sabem, é o estudo sistemático e lógico de fatos comprovados. Então, se você vai resolver uma coisa perante o Estado, ele só aceita aquilo que é comprovado, que é ciência. E ciência é o estudo sistemático e lógico, né, de fatos comprovados. Então, se não está comprovado, Jesus fez um milagre. O médico comprovou? Comprovou, então é milagre. Se não comprovou, então não é milagre. Se for você que falou. Amém? Mas a minha igreja faz até cair fogo do céu. Chega lá, como é que você prova isso cientificamente? Não é? Então, ciência é isso. E inteligência. O que é inteligência? Inteligência é a capacidade de extrair informações, aprender com a experiência e adaptar-se ao ambiente, compreender e utilizar corretamente o pensamento e a razão. Amém? Este palavrão todo, isso que é inteligência. E isso significa que o líder religioso, ele não pode depender só da espiritualização da igreja, né? Ele tem de ter conhecimento e estratégia lógica para a condução do povo que Deus colocou em suas mãos. Amém? A palavra sistemática, a ordem sistemática da Igreja de Cristo é Deus, né? O verbo que é a palavra de Deus, o Paráclito, o Espírito Santo, que nos conduz segundo a vontade de Deus. Esta é a ordem sistemática da Igreja de Deus, amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo age segundo a vontade de Deus, né? Através da palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então, além dos pressupostos pessoais para o cargo de liderança, temos que possuir um profundo conhecimento da palavra de Deus, contextualizada hermeneuticamente, analisada à luz da história secular, né? Referente ao povo de Deus, do qual somos herdeiros. E unir esses preceitos, né, à capacidade espiritual própria dos crentes pentecostais. E aí sim, pregar com certeza absoluta aquilo que extraímos da palavra de Deus para nos resguardarmos de qualquer ataque do diabo para desestabilizar a nossa pregação. Porque a pessoa vai falar, onde você aprendeu isso? Como é que foi isso? E você não vai saber explicar por quê. Não vai saber explicar porque certamente você não estudou, você não aprendeu, você pensou que falando língua estranha, rodando no poder, você ia longe. E acaba que quando o repertório, né, aquilo que você sabe, que aprendeu na escola dominical, acabar, você não sabe mais nada. Você passa a andar no escuro. Deus permitiu ao homem grandes meios de crescimento através da internet e da mídia social. Muitas vezes, mas às vezes, né, os que mais precisam dessa informação usam as mídias, né, usam-se das mídias somente para aparecer e fazer gracinha, né? Tirar foto, mandar foto, aquele negócio, e até loucuras para ganhar like. Não é mesmo? Pessoa que vai lá e tira roupa, é 1000 likes. O camarada que passa 10 dias de joelho, orando, consagrando, preparando, estudando, pesquisando para colocar uma coisa na internet, é 10, 15 likes. Então o crente, com isso, ele está dando as armas, fornecendo armas ao diabo
para que o diabo possa parar a obra de Deus. Porque aquela pessoa que postou a foto nudes lá, depois que postar uma foto séria, ninguém vai acreditar. Não é mesmo? As pessoas hoje em dia ficam na frente da televisão ou da internet o dia todo. Aí quando vai dando a tardinha, ele corre, oh meu Deus, tem que me preparar para ir para a igreja. Aí vai lá, se prepara e tal, e corre para copiar uma mensagem pronta lá da internet, e chega na igreja, é aquela benção. Oh meu Deus do céu. Você pensa que Deus não está vendo isso não? Você pensa mesmo que Deus não está vendo não? Será que é Deus que está te usando ou você se usa por costume de ser usado? Queridos, nós temos, para mantermos o crescimento e segurança da pregação e expansão da Igreja de Cristo, nós temos que, além de ser cheios do Espírito Santo e de dons, conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus, trazida por Jesus Cristo, que é a Bíblia Sagrada, aleluias, né? Conhecer as doutrinas bíblicas e sua significação em nossos dias, a escatologia bíblica cronometrada de acordo com a palavra de Deus, né? A gente precisa deixar de achismo. Ah, porque eu acho isso, que eu acho aquilo outro. Você não é Deus que tem que achar. E tudo que ele achou, ele já colocou na sua palavra. E é a sua palavra que vale aqui. Mesmo deixar de achismo religioso e de tratar a igreja como se fosse um palco de estrelado por artistas e cantores do ritmo forró, onde a bateria e o pandeiro desperta mais o crente do que a pregação da palavra. Você já reparou isso? A bateria e o pandeiro têm tomado, né, o lugar de Deus. Porque quando toca uma sanfona, uma guitarra, um instrumento, e bate uma bateria violenta, tipo forró, aí pronto. As irmãs que estão lá atrás, dormindo, conversando, batendo papo, olhando o telefone, chega para frente, vem de lá correndo para frente e começa a dançar, dizendo que se cheia do poder de Deus. Eu não acredito nesse poder de Deus aí não, viu? Se você realmente age dessa maneira, você precisa se converter novamente, porque senão você não verá a Deus. Então, hoje em dia está desse jeito. Então, eu resumo aqui. A grande arma do diabo para conter o avanço e o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, né? Às vezes está na própria igreja. O próprio crente é que dá armas ao diabo para que possa ser vencido. Mas a grande arma para vencer o diabo é a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. É a armadura de Deus com todos os seus conteúdos, né? Efésios 6. Então, eu fico por aqui. Se Deus, né, permitir, nós estaremos numa próxima oportunidade falando com vocês a respeito. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou e aturou até o fim, deixa um like. Ou então, diga que não gostou, né? Mas pelo menos eu soube que você está aí. Amém? Eles estão de olho em você. Eles estão de olho em você, meu filho. Doidinho para parar a sua vida, parar o seu ministério, parar tudo. Fica brincando. Eles estão de olho em você.